Graças a paz, querida igreja, boa noite a todos vocês, queridos, boa noite aos irmãos, boa noite a todos vocês que nos visitam também, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamá-los agora a abrir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor agora, e eu chamo a sua atenção. Quero pedir que você abra a palavra de Deus em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 3. Essa é uma carta que eu tenho um especial carinho. Tenho, de fato, há alguns anos, sempre lido e tentado observar tudo aquilo que o apóstolo Paulo traz para nós aqui a respeito do Evangelho, nossas lutas, nossas crises e muitas vezes a nossa percepção equivocada do que é a nossa relação com Deus. E alguns anos que nós temos de fato retornado a essa carta, por vezes retornado a essa carta. Eu queria ler com você capítulo 3, a partir do versículo 1, e nós leremos até o versículo 14. Do capítulo 3, versículo 1 ao 14. Vou esperar que você abra a sua Bíblia. Se você não tiver com Bíblia, você pode acompanhar, e o texto vai estar aí na projeção também. Vamos ler a palavra de Deus então. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero lê-la com os irmãos e depois vamos orar mais uma vez, clamando pela direção do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Feche seus olhos mais uma vez, peço que você coloque agora seu coração mais uma vez diante do Senhor, concentre-se, peça ao Espírito de Deus que mantenha a sua atenção para além das distrações externas
internas do nosso coração, da nossa mente. E acredite, as maiores distrações que nos privam e faz com que deixemos de ouvir e compreender a palavra de Deus, elas são mais internas do que externas. Por isso, clame ao Senhor agora que Ele conduza você, pelo seu Espírito, a compreensão da sua palavra e a aplicação dela para a sua vida. Senhor amado, estamos diante da tua palavra aqui. Tu conheces cada um dos meus irmãos aqui, conheces cada um de nós. Por isso pedimos, Senhor, que para além, acima das nossas próprias limitações, o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Precisamos da tua intervenção, em nome por amor de Jesus. Amém. Queridos, nós somos muito diferentes uns dos outros. A humanidade é repleta de uma diversidade extraordinária, criada por Deus. Mas há também, no meio de toda essa diversidade, profundas semelhanças. Somos iguais em muitas coisas. Uma das coisas que somos iguais é que existe uma escravidão que pode habitar em nosso coração, morar em nosso coração, mesmo quando nós frequentamos igreja, mesmo quando nós cantamos hinos, oramos, mesmo quando a gente conhece doutrina, frequenta grupo de música. E essa escravidão que é comum a todos nós, por mais que sejamos diferentes uns dos outros, é exatamente um pouco do centro que o apóstolo Paulo trata aqui nessa sua carta, no capítulo 3. Essa tentativa de provar a Deus, a tentativa de provar aos outros, a tentativa de provar para nós mesmos, e nós temos tratado sobre isso aqui alguns domingos atrás também, de que nós somos aceitáveis, capazes, bons. E essa escravidão que ainda mora em muitos corações faz com que a gente tente o tempo inteiro tentar ser mais firme, tentar ser melhor, tentar até sentir mais, muitas vezes até quando estamos tentando nos relacionar com o Senhor. Sentir mais a nossa própria fé, ou vencer um pouco mais as lutas do nosso dia a dia. E nós precisamos, muitas vezes, nos convencer que até a nossa fé, ou a nossa crença, é que precisa ser melhor. Eu preciso crer melhor, não só mais, eu preciso crer melhor. É dessa forma, exatamente dessa forma, que o nosso coração troca, ou faz essa virada de chave, ou de direção, em que a gente troca Cristo por uma religiosidade. A gente troca Cristo por uma meritocracia. A gente troca Cristo por desempenho. E Lutero dizia que nós não precisamos de mais de uma semana para fazer essa troca no nosso coração. Ele dizia que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho no domingo, no outro domingo, nós já precisamos ouvir exatamente as mesmas coisas, porque o nosso coração, por vezes, cede a essa escravidão, cede a essa prisão. A gente troca a cruz, por exemplo, muitas vezes por método de silenciar a nossa alma, silenciar o coração, para tentar desenvolver uma espiritualidade mais profunda, eliminar os barulhos, disciplinas espirituais, que se nós a praticarmos, nós mesmos vamos nos sentir melhores, mais aceitáveis diante de Deus. A gente troca a cruz de Cristo por introspecção, ou então por uma complacência total diante das coisas e da realidade da vida, como se nós não precisássemos ou não devêssemos escolher nada para a nossa vida, escolher caminhos. Observe, a promessa de Deus, nesse movimento que nós fazemos tantas vezes com o nosso coração,
ela deixa de ser promessa e se transforma em angústia, se transforma em medo. Nós vamos fazendo um caminho, acreditando que é um caminho com Cristo, mas fazendo um caminho que é muito mais um caminho próprio, um caminho de autojustiça ou de tentativa de se justificar. Paulo escreve aqui aos Gálatas, capítulo 3, para crentes que foram exatamente cooptados, ficaram fascinados por essa mentira, que é uma mentira antiga. Uma mentira que existe no mundo desde que o pecado entrou no mundo. Que é, nós podemos começar pela graça. A gente aceita Jesus, porque ele foi gracioso conosco. Mas nós começamos a achar que após sermos aceitos por Deus, agora a nossa vida precisa ser por nossa própria conta. A gente vai terminar a nossa caminhada cristã pelo nosso próprio esforço ou pela nossa carne. É a capacidade que o ser humano mesmo pode ter. A grande questão, e eu queria que você voltasse para esse texto, olhasse para o texto, que Paulo trabalha aqui não é se você está descansando em Cristo ou tentando transformar a sua fé, mas é como você tem descansado somente em Cristo. Não é se você descansa em Cristo, se você tem fé em Cristo, mas a grande questão aqui é aquilo que desde a reforma nós estamos tentando e precisamos semanalmente reafirmar ao nosso coração. É somente em Cristo que eu e você estamos descansando de fato para sermos e mantermos e desenvolvermos a nossa relação com Deus. Volte seus olhos então para o capítulo 3, versículo 1 ao 5. E eu queria destacar aqui exatamente que quando a nossa alma tira os nossos olhos de Cristo, do Cristo crucificado, é exatamente o momento onde ela se perde. E eu reitero aqui porque isso precisa ficar claro para nós. Todas as semanas, esse exercício e essa luta é travada em nosso coração. E todas as semanas, nós precisamos novamente ouvir: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Imagine se Paulo começasse dizendo assim: vocês precisam se esforçar mais. Vocês precisam ser mais diligentes. Mas ele faz o total oposto. Ele diz: vocês pararam de olhar corretamente para Cristo. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto e crucificado? O problema dos Gálatas era um problema espiritual, mas me permita chamar esse problema de um problema de visão. Era um problema quase que espiritualmente oftálmico. Ele diz que eles perderam, volte seus olhos ao texto, as vistas do Cristo crucificado. Ele foi exposto a vocês. Cristo havia sido exposto aos olhos dele, diante deles. Mas essa palavra aqui, exposta, ou a exposição aqui, indica exatamente essa proclamação pública, essa proclamação clara, total, vívida, que o apóstolo levou aos Gálatas quando
expôs o evangelho. Ele havia pregado o evangelho e esse evangelho havia sido pregado como suficiente. E veja, o trabalho que o apóstolo Paulo tem para fazer com que esse evangelho seja pregado aos Gálatas é algo, irmãos, que eu e você, talvez, na primeira semana, no primeiro mês, já estaríamos repensando nossa própria vocação. As lutas que foram travadas para que isso chegasse a eles. O fato, então, é que para o evangelho chegar de forma clara, exposta, vívida aos nossos olhos, é com extrema dificuldade. Mas para que a semente da religiosidade volte a germinar em nosso coração, só precisou alguns judeus que haviam se convertido, mas que ainda permaneciam com diversas práticas e com diversas cerimônias da lei, começar a dizer, mas será que não é preciso mesmo que os homens também tenham que se circuncidar? Tudo bem, a cruz de Cristo, mas a gente acha que precisa de circuncisão também. E aí essa confusão começa a tomar conta da igreja. E muitos começaram, então, a ser cooptados, fascinados, enredados por essas ideias de que é possível, sim, caminhar com Cristo, mas alguma coisa tem que ser colocada. O falso evangelho é o evangelho que vem ele mais alguma coisa, ou é só ele, porém tem isso aqui. Isso é um falso evangelho. Isso não é aquilo que foi apresentado, exposto aos olhos daqueles irmãos. E agora eles estavam perguntando se Cristo precisava então de algum acréscimo. Será que não precisa? E essa dúvida, esse campo escorregadio que o nosso coração semanalmente se encontra, é o caminho exatamente que leva o nosso coração para uma grande tragédia. Uma tragédia espiritual. Porque nós não negamos Cristo com a boca. Nós não dizemos, não cremos em Cristo. Mas a gente diminui o poder de Cristo, a pessoa de Cristo. A gente não o nega, mas a gente quer sutilmente colocar alguma coisa a mais junto com ele. Não é no lugar dele, mas é junto com ele. A gente acredita que ele salva, mas ele salva se nós formos constantes o bastante. Cristo salva, mas se você não for constante na fé, talvez não funcione para você. Cristo salva, mas se a sua fé não for intensa o bastante, talvez não vá funcionar para você. Cristo salva, mas se a sua obediência não for totalmente limpa, talvez não funcione para você. Esse é o falso evangelho. É o evangelho que tem sempre um mais, ou tem sempre um porém. Mais com i e mais sem i, tá? É o mais e o porém. Então Paulo pergunta assim: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, isso é uma pergunta retórica. A resposta aqui é evidente. Pense. Você, irmão, você recebeu o Espírito de Deus pelas suas obras praticadas ou pela pregação da fé? E essa resposta precisa ser óbvia no seu coração. Precisa ser clara. Senão você caiu nesse mesmo terreno escorregadio do falso evangelho do mais. Do falso evangelho do mais alguma coisa. Tem que ser isso, mas tem também que ter aquilo. Tim Keller costumava definir dessa forma. Ele diz que religião diz da seguinte forma: eu obedeço, portanto,
Eu sou aceito. É isso que a religiosidade diz. O Evangelho diz assim: eu sou aceito. Sou inserido em Cristo. Portanto, eu obedeço. Nós falamos sobre isso aqui. A verdade do Evangelho vem de forma indicativa para nós. Ela revela o que Deus fez por nós. E então, após a realidade criada por Deus, não pela nossa própria força, nós então passamos a conhecer os imperativos da palavra de Deus, que são caminhos de vida. Quando o crente está adoecido nesse caminho escorregadio, ele inverte essa ordem. E, volto a dizer, esta ordem ela é invertida semanalmente em nosso coração. Se não a semana toda, em momentos da semana, em momentos de crise da semana, num conflito familiar. Normalmente essa ordem em algum momento é invertida e nós precisamos revertê-la. Quando nós tentamos obedecer para voltar a se sentir aceito, então Paulo traz esses irmãos de Gálatas de volta para a cruz de Cristo. Eles estavam tentando se sentir aceito de novo e Paulo diz: o que foi isso que aconteceu com vocês? Quem fez isso? Quem foi que está fascinando vocês? Imagine a pergunta aqui que poderia surgir: quem é que induziu o coração de vocês? E aí a resposta deles poderia ser: foram os judaizantes. Mas não, a culpa não é dos judaizantes, porque o nosso coração é sempre voltado para isso. Então, naquela época existiam os judaizantes. Hoje, nós só precisamos do nosso próprio coração em meio à vida que eu e você vivemos para continuar a nos chamar a tentar viver a nossa vida cristã como se fosse uma dependência que nós tivéssemos de nós mesmos. Quando você cai, quando você peca, para onde é que você corre? A sua resposta no coração, ela mostra se você tem sido fascinado pela mentira ou pela verdade do Evangelho. Quando você cai, quando você peca, para onde você tem corrido? Você corre para Cristo? Você confessa a Cristo? Ou você corre para punições interiores? Autoflagelo, no sentido metafórico, porque você não fica se batendo, mas no coração fica ali tentando criar punições para você. Há pessoas que acham mais espiritual se torturar a si mesmo do que descansar no Salvador. Parece que é mais espiritual quando a gente tenta criar alguns caminhos que possam, de repente, nos convencer que esse caminho é um caminho de redenção para mim. E aí eu começo a fazer algumas coisas. O marido que discute com a mulher à noite, e aí na manhã seguinte ele acorda e faz o café da manhã. Nunca fez, mas quando ele discute, aí ele vai fazer o café da manhã. Tá? Mas ele não pede desculpa, ele não pede perdão. Alguém já viu isso aí? Viveu? Não? Não, né? Tem aquele marido também que nem pede perdão, nem faz o café da manhã e segue a vida. Mas ainda assim não se engane. Mesmo quando você tenta fazer de conta que não foi afetado por nada, a autopunição, ela permanece. E acredite, a autopunição não é arrependimento. Quando você tenta fazer um caminho para se sentir redimido de seus erros, isso não é arrependimento. Isso é orgulho ferido.
é você tentando ajeitar o seu orgulho que você quebrou, porque você sabe que errou, mas aí você tenta consertar você mesmo o seu próprio caminho. É possível também que você pense que precisa melhorar antes de ir para Cristo ou de voltar para Cristo. Isso é o falso evangelho. Primeiro eu tenho que consertar algumas coisas e então eu volto para Jesus. Primeiro eu tenho que deixar o cigarro, aí eu aceito Jesus. Constantemente, se você está envolvido com o evangelismo, pega alguém que fuma, aí você chama a pessoa para Cristo. Aí ela diz assim, é porque é muito difícil eu deixar o cigarro. A gente tem sempre essas figuras assim como parâmetros, não é? Mas existem tantas outras coisas que a gente acha que primeiro tem que deixar, e a gente até julga que são coisas menores para se chegar a Cristo. E isso é o mesmo falso evangelho. Você faz e depois Jesus vai fazer por você. Ninguém lava a si mesmo antes de ir até a fonte. Você não tem como se lavar se primeiro você não achar a água. Cristo é que é essa água que nos lava dos nossos pecados. Então, muitas vezes a gente diz, venha para a fonte. E a pessoa diz, oh, mas eu preciso me lavar primeiro. Mas vai se lavar com o quê? E acredite, irmãos, Cristo não veio chamar justos, mas veio resgatar, salvar pecadores. Me permita avançar, versículos 6 ao 9. Porque a nossa alma descansa, então, quando nós percebemos que Deus sempre salvou o seu povo pela promessa. E a gente quebra aqueles falsos ensinos e falsos aprendizados que nós temos quando olhamos para o Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está debatendo com esses judaizantes que estão levando um falso ensino para a igreja, e o que ele faz? Ele chama Abraão para um debate. Veja, isso é extraordinário, porque certamente os judaizantes tinham exatamente, ou usavam exatamente Abraão para defender circuncisão. Porque onde é que ela começou? Onde a circuncisão começa? Com Abraão. E eles trazem exatamente a circuncisão para acrescentar como um elemento que deveria ser praticado, senão não teria a salvação plena. Essa identidade judaica, esse mérito religioso, e então Paulo chama Abraão para a história, e é como se ele dissesse assim, vocês querem Abraão? Sim? Então olhem bem para Abraão. Abraão foi justificado antes da lei mosaica. Não tinha lei entregue ao povo. Abraão foi justificado antes do Sinai. Abraão, antes de todo um sistema cerimonial que Israel recebeu da parte de Deus, antes de qualquer currículo religioso, afinal de contas, o que torna Abraão um judeu é porque o Senhor o tirou de onde ele estava
e fez uma promessa. E como sinal visível daquilo que havia acontecido espiritualmente, o Senhor então entrega a circuncisão para ratificar a aliança e a promessa. Então Paulo diz: Abraão creu, e isso é o que foi imputado para ele. E eles não conseguiam perceber que, embora se apoiassem em uma religiosidade vinda a partir das práticas abraâmicas, eles não conseguiram perceber que a fé chegou para Abraão antes mesmo de tudo isso. Paulo está dizendo: olha, não existia absolutamente nada disso quando Deus fez uma aliança com Abraão. Para vocês, judaizantes, para vocês do falso evangelho, para vocês do evangelho do mais, nem Abraão seria aceito. Porque a fé chegou para ele antes mesmo de todas essas práticas. Ele foi justificado porque creu na promessa. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou então o Evangelho a Abraão. E aqui é essa verdade espetacular. Ela prevê e então anuncia. O Evangelho não começou em Mateus. O Evangelho não começou no Novo Testamento. O Evangelho foi prometido a Abraão. Mas se voltarmos um pouco mais, não é o caso hoje aqui. Você sabe onde é que esse Evangelho foi anunciado pela primeira vez? Gênesis 3:15. Então, o homem caiu e Deus já entregou a promessa do Evangelho. Gerardo Voss diz que essa revelação bíblica é orgânica. Então ele diz que a semente está no Antigo Testamento, mas a flor se abre em Cristo Jesus. Tudo aquilo que estava sendo construído, e então Paulo faz exatamente essa teologia. Ele traz Abraão para poder mostrar que a promessa feita a Abraão carregava em forma inicial a plenitude que seria revelada no Filho de Deus. Abraão recebe a estrutura de tudo aquilo que seria revelado plenamente e preenchido na revelação de Jesus Cristo. Gálatas 3, então, não mostra apenas que como se a mensagem do Evangelho fosse: tenha fé como Abraão. Veja, muitas vezes quando ouvimos sermões sobre a vida de Abraão, ou num texto que trata diretamente de Abraão, nós não vemos uma teologia bíblica sendo feita como Paulo está fazendo aqui aos Gálatas. Mas nós ouvimos muitas vezes: tenha fé como Abraão, faça como Abraão fez. E, na verdade, se fôssemos fazer como Abraão fez, estaríamos induzindo as pessoas a mais erro do que acerto. Olhe para Deus. Olhe para o Deus que prometeu Cristo a Abraão. Talvez, se olharmos para a história dele sempre nessa perspectiva, vamos poder ter conclusões corretas. A fé de Abraão não era uma fé na própria fé. Entenda isso. A fé de Abraão não era a fé na própria fé. Porque muitas vezes a nossa experiência com Deus é uma experiência com a fé. E a gente desenvolve uma fé na fé da gente. E por isso a gente se abala tanto quando a nossa fé se mostra para nós completamente falha, trêmula. Aquela fé que, não sei se algum de vocês, crianças, já cantou para a Alexa que estava com frio. E aí, quando você diz para a Alexa que está com frio, ela começa a cantar: estou com frio, estou com frio. Vocês vão fazer isso em casa, né?
E aí ela faz uma voz trêmula. Aquela máquina começa a fazer aquela voz de quem está com profundo frio. A nossa fé é assim. Ela estremece o tempo inteiro. É frágil o tempo inteiro. A fé de Abraão era assim também. E por isso não era uma fé na própria fé. Era a fé na promessa de Deus. O apoio é o Deus que promete, é que é fiel, é que não estremece, não é trêmulo, não é frágil, não é bipolar. Ele não muda, ele não acorda de manhã, como muitos de nós acordamos. Ele não muda o humor quando está com fome. Ele não recebe os nossos sacrifícios, porque ele precisa se alimentar. Por isso, quando o seu coração ansioso fica ali se perguntando: a minha fé é forte? Será que eu tenho uma fé forte o bastante? Será que eu vou continuar até o fim porque eu sou alguém que tem fé? Eu sou da geração que crê. O Evangelho vem para você e faz somente uma pergunta: você crê de fato que Cristo é suficiente? Você crê de fato que Cristo é forte para lhe salvar? Porque a sua fé não pode ser a fé na fé que você tem. Tem que ser uma fé no Cristo que de fato pode nos salvar. Uma fé trêmula, frágil, pequena, mas sendo uma fé em Cristo, ela é muito mais do que uma fé intensa, enorme em si mesmo. Uma fé frágil, pequena, trêmula, é muito mais quando ela é uma fé de fato em Cristo Jesus. Mas caminhando, versículo 10 e versículo 18. O apóstolo Paulo então diz, ao versículo 12, o apóstolo Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo agora nos leva a perceber, a sentir o peso que a lei tem. O peso que a verdadeira lei de Deus traz sobre cada um de nós. Veja, a lei diz: permaneça em todas as coisas. Faça tudo. Ela não diz para você: tente ser melhor. Vai lá. Força. Fé. Coragem. A lei não diz para você: seja pelo menos melhor que a maioria. Tente viver melhor do que esse mundo lá fora tem praticado. A lei não diz: compense as suas falhas. Tente fazer aquele jogo assim. Quando você perceber que está errando, indo no caminho ruim, tenta inverter o negócio. Começa práticas que sejam mais virtuosas. Comece a praticar, a tentar se esforçar de alguma forma. A lei, querido, ela não diz não para algumas coisas e sim para outras. A lei diz que você tem que ser perfeito em todas as coisas. Todas as coisas. E é exatamente nesse ponto que a consciência pode ser despertada pelo Espírito de Deus. É no ponto quando nós realmente entendemos o que a lei exige de nós.
compreendemos a grandeza e o peso que essa lei tem, é que nós podemos, de forma honesta, simplesmente parar de tentar se justificar. Porque, de acordo com a lei, quem é que de nós já amou a Deus de todo o coração? Você já amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Já amou o seu próximo perfeitamente como a você mesmo? Quem é que nunca adorou a sensação de aprovação, sucesso? Quem nunca adorou um conforto? Quem de nós diria assim, não, eu não estou nem aí para conforto. Se eu puder dormir numa esteira, debaixo de um teto, não preciso de mais nada. No calor de Recife, no bom cheiro de Recife, na muriçoca de Recife. Quem de nós não corre atrás dessas coisas? E quando essas coisas não existem, nós ficamos como se a vida estivesse perdendo sentido, como se o chão estivesse sendo retirado de nós. Quem de nós não quer a segurança financeira que os bens e o dinheiro podem nos dar até o fim da nossa vida, mesmo que a gente já esteja lá próximo? Quem de nós não adora um controle das coisas? Que não fica perturbado quando as coisas começam a sair fora daquilo que a gente planejou? Quem de nós não gosta do prazer? Quem de nós não está nem aí para a reputação? Com o que os outros pensam sobre nós? Com o que estão falando a nosso respeito? Quando eu vou apresentar alguma coisa, quando eu vou fazer uma prova, quando eu estou sendo provado e testado de alguma forma, quem de nós não fica incomodado? Porque, afinal de contas, a gente não quer ser reprovado, a gente não quer parecer ser mediano, a gente não quer parecer ser como os demais. O propósito de Paulo aqui não é nos conduzir ao desespero. Não é nos conduzir ao desespero final. Acabou. Não há mais solução para nós. O propósito de Paulo, quando mostra que a lei de Deus e o seu peso é exatamente arrancar das nossas mãos qualquer falsa sensação, qualquer falsa moeda de troca. Como se eu e você pudéssemos negociar, tentar comprar a aceitação de Deus. Paulo está dizendo assim, mãos para o alto. A lei encerra a todos debaixo do pecado. É isso que ele diz aos Romanos, capítulo 11. Me permita citar novamente Tim Keller. Ele frequentemente trabalha com essa realidade do coração humano e faz essas oposições, esses paralelos. E ele mostra que o coração humano tenta se justificar tanto pela irreligião como pela religião. Não preciso de Deus. É aquele religioso. É aquele que acha que a religião não tem necessidade nenhuma. Eu não preciso de Deus, eu tenho minha vida, eu faço meu caminho. Já o religioso pensa assim, Deus deve me aceitar porque eu faço as coisas suficientes. Aquilo que é suficiente, Deus tem que me aceitar. É aquele fariseu que o Senhor Jesus trata quando chega diante do Senhor e ele diz assim, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu faço tudo que precisa. E aí vem um publicano e bate no peito. Senhor, tem misericórdia de mim.
ser propício a mim, pecador. E rapidamente o Senhor Jesus conclui: quem é que sobe justificado diante de Deus? Mas essa luta, ela é travada no nosso coração semanalmente. E nós precisamos lembrar disso. Precisamos ser despertados para isso. Você não precisa, irmão, amigo, colega. Você não precisa apenas de uma inspiração para a vida. Você precisa de resgate. Nós não precisamos do culto, porque a gente tem que ser inspirado para a nossa semana. A gente precisa do culto, da palavra de Deus, do Evangelho, porque nós precisamos ser resgatados de nós mesmos, da nossa própria religiosidade. Você não vence culpa tornando-se o seu próprio juiz. A culpa que o pecado, a culpa que a lei traz sobre você, não vai ser vencida você tentando se justificar, porque ela nos esmaga. Você vence culpa indo até o juiz que é Cristo. Você vence o desespero do coração indo até Cristo. E então Paulo finaliza, versículo 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aquilo que era um lugar, uma bênção de um lugar, o apóstolo Paulo amplia o entendimento para nos dizer que em Cristo Jesus foi o Espírito de Deus que nos foi outorgado como a bênção prometida a Abraão. A nossa alma é completamente libertada quando nós vimos que Cristo tomou a maldição em nosso lugar. Entenda isso de uma vez. Cristo tomou uma maldição que era sobre a sua vida. Ele tomou sobre ele. Não olhe para essa maldição como algo generalizado. É por isso que a humanidade está do jeito que está. Esta maldição, ela está individualmente sobre cada um, porque ela nos conduz à morte. E por mais que vivamos, por mais tempo que vivamos, chegaremos até a morte. E a condenação eterna está sobre aqueles que não recebem, então, a promessa de Abraão pela fé, mas tentam caminhar na sua própria vida, nessa prisão, tentando se justificar, ou tentando até acreditar que não tem nada a ver com a religião, que religião não tem nada a ver com você, porque você olha e diz: eu não consigo fazer isso. Você de fato não consegue, e esta é a mensagem do Evangelho. Nós não conseguimos, a lei não nos permite, ela nos esmaga. Mas Cristo então toma essa maldição sobre ele, para que eu e você possamos então receber a bênção de Abraão. E isso aqui é o centro do texto, é o centro do Evangelho. A glória do Evangelho é revelada, porque Cristo nos ensina, Cristo inspira, Cristo é exemplo para nós. Cristo é modelo, sim, que você deve mirar, se espelhar e buscar seguir. Mas antes e acima de tudo isso, Cristo é aquele que nos resgata. Ele é o nosso substituto. Ele pagou no seu lugar. E é por isso que nós podemos nos inspirar nele. Porque já foi pago. Já fomos aceitos pela fé naquilo que ele pagou. E como ele faz esse resgate? Como é que o resgate de Cristo foi feito? Então Paulo diz: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição que era nossa.
caiu sobre Cristo Jesus. O sofrimento, o peso, a dor que ele sentiu foi para que você e eu não vivêssemos mais as consequências do pecado, nem nesta vida e neste tempo, nem no tempo por vir. A condenação que nos pertencia foi assumida por ele. O Filho bendito se tornou o lugar maldito, para que os malditos que éramos nós recebêssemos a própria bênção do Filho. Então, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. A bênção de Abraão chegou até nós pela cruz do Calvário. Cristo é o verdadeiro descendente. Ele é o herdeiro. Ele é o Israel fiel. Ele é o novo Adão, o segundo Adão. Por um entrou o pecado, mas por outro chegou a graça de Deus até nós. Eu e você precisamos crer. Ele é que é o Filho totalmente obediente, totalmente puro. A obediência dele foi limpa completamente. A minha e a sua são sempre carregadas de resquícios de pecado e que nós só podemos tê-las aceitas diante de Deus, porque o sangue de Jesus é que está sobre a nossa vida. Cristo é a bênção de Deus para pecadores. Isso é o Evangelho. Não podemos pregar Abraão sem chegar a Cristo. Não podemos tratar o Velho Testamento como se não precisássemos do Novo. Não podemos tratar do Novo como se não precisássemos do Velho. É como se começássemos a ler uma história que simplesmente não acabou quando ficamos só no Velho. Ou então, como se começássemos a ler uma história no seu final, quando na verdade nem existiu a história que levou àquele final. Por isso, quando lemos Abraão, Moisés, Davi, todas as histórias, nós precisamos compreender, elas estão nos conduzindo a Cristo. Nós começamos falando da nossa alma e dessas prisões que muitas vezes nós vivemos tentando provar diversas coisas para nós, para Deus, para as pessoas, ser mais forte, sentir nossa fé melhor, crer melhor, merecer o descanso que nós tanto necessitamos em Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos aceitos somente pela fé. Não é se a sua fé é impressionante, não é se a sua fé é grande. Você é aceito porque Cristo é que é suficiente. E a sua fé precisa estar nele. Ele de fato é. Pensando sobre essas verdades, eu lembrei que o nosso inário, o nosso novo cântico, no hino 201, ele traz uma música que é manso e suave. Então ele diz, manso e suave, eis Jesus nos chamando. Chama por mim e chama por ti. Eis que ele às portas espera velando. Vela por mim e vela por ti. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador. Vem, vem já. Vem já. Alma cansada, vem já. O justo viverá pela fé. Feche os seus olhos. Coloque mais uma vez seu coração diante de Deus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vem já. Pai querido, que luta que o nosso coração tantas vezes tem sucumbido, falhado. Tentamos fortalecer nossas forças para fazermos coisas. E o teu evangelho, a tua palavra, nos chama a fortalecer a fé. Por isso, Pai, aqui nós te clamamos. Fortalece a nossa fé em Cristo. Não no que a gente faz, não no que a gente pode fazer, mas no que o teu Filho já fez. E por isso a promessa do teu Espírito veio sobre nós. Olha para a tua igreja aqui, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações aqui. Cada um. Por isso, Senhor, que a tua palavra alcance o nosso coração essa noite. Que o teu evangelho quebre as amarras da meritocracia, da busca e do esforço humano para viver com o Senhor. E nos faça viver de fato, pela graça, pela fé somente, em Cristo somente. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.